Olá, meus irmãos e amigos. Estamos nesse dia de muito frio, domingo, dia 23 de agosto de 2020. Um dia em que a gente tira o agasalho, a gente se aquece um pouco mais com roupas mais robustas em termos de capacidade de aquecimento. Mas o importante agora é a gente cultuar a Deus, louvar a Deus, adorar o Senhor. Como vocês já sabem, já voltamos aos cultos presenciais, tanto de manhã às 10 da manhã, como à noite às 18 horas. E então nós já voltamos na expectativa de que a gente volte ao ritmo anterior à pandemia. Sabemos que esse é um processo mais lento, um processo mais demorado, até porque alguns irmãos que ainda se encontram em quadros de risco, em grupo de risco, não podem sair de casa, tem que se preservar e também a gente tem que respeitar outras circunstâncias, a questão do deslocamento, a permanência no lugar. Por isso que nós mantemos então 3 cultos durante o domingo: o culto da manhã às 10 horas, o culto da noite às 18 horas e esse culto virtual que a gente tem pela internet através das redes sociais. E o culto hoje que a gente tem com essa mensagem, você já pode deixar sua Bíblia aberta nessa passagem de Gálatas, capítulo 6, do verso 14 ao verso 18. O que é ser crente? O que significa ser cristão, à luz da palavra do Senhor? Então vamos orar e vamos pedir a Deus para que Ele abençoe a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós, realmente nesse recomeço, nessa retomada das atividades presenciais na casa do Senhor. Oremos. Deus de amor, de graça e bondade, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua palavra, pelo teu cuidado na vida de todos nós. Muito obrigado a Deus, porque nós cremos em teu cuidado, em tua direção. Perdoa os nossos pecados e nos dê a cada dia a alegria de estar realizando a tua vontade. Que este culto seja um instrumento, um meio do Senhor falar a muitos corações. É isso que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco teremos a reflexão, mas antes nós vamos ter um momento de intercessão. E antes dessa intercessão, quero dizer para você que é membro da nossa congregação. Nós somos uma congregação da PIB da Barra, em Duque de Caxias, e você pode ser dizimista cooperando conosco. Aqui estão as informações bancárias: Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1. Para os membros da igreja, é o dízimo, são as ofertas, e você que quer somar conosco, cooperar com a obra do Senhor, estamos em fase de reforma do espaço, reparo das paredes, pintura das paredes, das grades, você pode cooperar conosco. Mas vamos orar, interceder. E nós vamos estar orando pela nossa cidade, Duque de Caxias, pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil, pelas outras nações, algumas questões relacionadas ao retorno às aulas, isso está sendo colocado mais para frente. Vamos orar também por esse período de eleição, onde há muitas opiniões, muitas divergências, muitos interesses, muitas plataformas. Nós vamos orar para que Deus esteja realmente dando direcionamento, sabedoria, discernimento, para que cada um vote de acordo com a sua consciência, mas, sobretudo, para nossa visão, de acordo com os princípios que estão presentes na palavra do Senhor. Vamos então orar nesse momento. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento em que estamos intercedendo, clamando ao Senhor pela nossa cidade, pelo nosso estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil, nas questões das eleições municipais. Nós oramos para que tu dês sabedoria, discernimento, orientação a cada votante, para que a cada eleitor, para que busque, ó Deus, a tua direção. Muito obrigado, ó Deus, por essa liberdade de escolhermos aqueles que vão nos representar
tanto no poder legislativo municipal, como a administração da cidade através dos prefeitos. Tenha misericórdia e nos abençoe. Oramos pelos enfermos, pelos desempregados, pelos que estão desalentados. Tenha misericórdia dessas pessoas e que, ó Deus, as igrejas que estão voltando às atividades presenciais, que sejam perseverantes, que creem no teu agir e que em breve o Senhor dará vitória aos teus servos, vendo a tua obra, ó Deus, prosperar e a igreja crescer, tanto em número quanto espiritualmente. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, quero então convidá-lo a abrir as palavras de Deus. Minha querida, abra a palavra do Senhor no livro de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, dos versos 14 a 18. É um trecho pequeno, mas que é muito grandioso em sua informação e na mensagem que apresenta. Diz assim, Gálatas capítulo 6, versos 14 a 18. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser nova criatura ou nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Embora o texto não apresente essa pergunta, o que é ser cristão, nós encontramos nesse pequeno texto de Gálatas 6, 14 a 18, algumas respostas. O que é ser cristão? O que é ser crente? Não basta você ter uma camisa com o nome ou a expressão sou crente. Não basta uma faixa na cabeça ou um bottom ou qualquer outro tipo de adereço de informação visual em que você traga por essa comunicação ou por esse adereço, por esse objeto, uma comunicação de ser cristão. É algo mais profundo. Ser cristão é algo muito mais profundo na questão, no sentido do olhar de Deus para aqueles que seguem ao Senhor Jesus. O que é ser cristão? O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, para instruir aqueles cristãos a permanecerem na vida com Deus, na vida com Jesus. Naquela época, naquela igreja que era formada pelos crentes em Cristo na cidade da Galácia, aquela igreja estava sofrendo as interferências de dois grupos, o grupo dos judaizantes e o grupo daqueles que eram libertinos, digamos assim. Se você lê Gálatas capítulo 5, por exemplo, no verso 1, Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo os libertou. Não usem dessa liberdade para se submeterem a outro jugo de escravidão. Naquela igreja havia um grupo de crentes, chamado crentes judaizantes, que estavam impondo ou querendo impor aos cristãos que eles cumprissem os ritos judaicos, a lei cerimonial judaica, inclusive a circuncisão. E era até uma questão de disputa. Então, Paulo diz: olha, vocês que foram livres em Cristo da escravidão do pecado, não usem dessa liberdade agora para se sujeitarem a um outro tipo de escravidão, que é a da lei. Não está certo. Porém, outro grupo dizia exatamente o oposto. No verso 13 de Gálatas 5, o apóstolo Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo os libertou. Não use da liberdade para dar ocasião à carne, ou para fazer os desejos da carne. Ou seja, havia um outro grupo de crentes que diziam: olha, ser crente, vocês foram livres do pecado, da escravidão do pecado. Agora, como livres, vocês podem fazer o que bem desejarem, porque nada mais vai afetar vocês. E era um equívoco, mas aqueles cristãos estavam sendo direcionados a uma vida libertina, ou seja, uma vez que eu vou ser salvo, que eu não vou perder a salvação,
eu posso fazer o que bem desejar com o meu corpo, com a minha vida, que isso não vai abalar a minha fé. Era um equívoco. Então, diante dessas tensões que a igreja estava praticando ou vivendo, o apóstolo Paulo escreve essa carta e então ele instrui o que é ser cristão. E aí no final, capítulo 6, de 14 a 18, a gente encontra algumas coisas muito interessantes sobre o que é ser cristão. E a primeira delas é ser cristão, é se gloriar na cruz de Jesus. Ele diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo coloca a cruz de Cristo como a base, como o começo da vida cristã. Ele diz: longe de gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Jesus Cristo. Por quê? Por que o cristão deveria se gloriar na cruz de Cristo? Porque a cruz, ou melhor, morrer na cruz, era uma condenação das piores para o pior criminoso. Só que Jesus nunca cometeu pecado. Jesus nunca errou. Ao contrário, ele foi o servo obediente. Ele obedeceu ao propósito de Deus, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, e na cruz levou todos os nossos pecados, os seus e os meus. Então, Paulo disse: por meio da cruz, eu sou realmente uma pessoa que passou por uma experiência de transformação. E ele completa: por meio da cruz de Cristo, o mundo está crucificado para mim. E a palavra crucificado quer dizer morto. Quando um judeu via um homem andando, carregando uma cruz pelas ruas de Jerusalém em direção à crucificação, as pessoas sabiam que aquela pessoa não voltaria com vida. Eles até se despediam, porque aquele não iria descer da cruz vivo, iria ser morto. Então Paulo diz: por meio da cruz de Cristo, o mundo morreu para mim. Ou seja, o mundo já não tem mais sentido para mim. Uma pessoa que se converteu, uma pessoa que é cristã, é uma pessoa que já não tem mais correspondência com o mundo, ou o mundo já não mais lhe afeta, o mundo já não lhe envolve, o mundo já não lhe seduz, o mundo já não mais lhe cativa, o mundo já não mais lhe prende. A pessoa foi liberta do mundo porque o mundo morreu para ela. Uma pessoa que sabe que o mundo morreu para ela, ela não vai mais querer se envolver, ela não vai mais querer praticar as mesmas coisas, ela não vai mais querer fazer as mesmas coisas, porque ela agora nasceu de novo, morreu para o mundo e nasceu de novo. É isso que a Bíblia diz: ser cristão, portanto, é olhar para o mundo, para as coisas do mundo e dizer: olha, isso já não mais me diz respeito, porque agora o mundo morreu para mim. E quando uma pessoa morre, infelizmente isso é fato, quando uma pessoa morre, ela já não tem mais influência, ela já não mais exerce influência, ela já não mais fala, ela já não mais comunica, ela já não mais interage, ela já não mais induz outras pessoas. Uma vez que ela morreu, ela já não tem mais poder de ação, de influência. O mundo morreu para você, você que está em Cristo, você que é nova vida em Cristo, o mundo morreu para você. Logo, você olha para este mundo, e quando a Bíblia fala mundo, não são as pessoas, mas esse sistema de coisas dissociado realmente de Deus. Tudo aquilo que diz respeito à sua vida sem Deus perdeu sentido para você. Mas Paulo diz: pela cruz de Cristo, o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. É o outro lado da história. O mundo morreu para mim. O mundo já não me influencia. O mundo já não tem mais interação para comigo. Mas eu também morri para o mundo. Eu não quero mais fazer as coisas que antes eu fazia. Eu não quero mais me envolver nas coisas que eu me envolvia. Eu não quero mais praticar as coisas que antes eu praticava. Eu não quero mais voltar para o mesmo lugar de onde eu vim, naquilo que não agrada a Deus. O Salmo 1, o salmista diz o seguinte, no verso 1: bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, uma pessoa que realmente morreu para o mundo e o mundo morreu para ela, ela já não mais
segue os maus conselhos, ela já não mais segue os maus exemplos, ela já não mais participa da roda dos que são zombadores, escarnecedores, não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você agora, que entregou a vida a Jesus, você então tem que dizer para o mundo, não é vestindo uma camisa e eu sou crente, é vivendo como crente. O mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. Isso que é ser realmente cristão. Mas a segunda coisa que Paulo fala sobre o que é ser cristão está no versículo 15 de Gálatas 6, que diz assim: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Ser cristão é ter vida nova em Cristo. Naquela época, como eu falei um pouco antes, naquela igreja na Galácia, havia os cristãos judaizantes, aqueles cristãos que foram judeus e que estavam impondo uma prática de algumas coisas que eram valorizadas pelos judeus, muito praticantes. Uma delas era a circuncisão. Já os gentios eram chamados de incircuncisos pelos judeus, uma vez que não tinham passado pelo mesmo ato da circuncisão. Então, a igreja, entre aspas, estava dividida entre os circuncidados e os incircuncisos, de modo que os circuncidados, os que passaram pela circuncisão, se diziam melhores, e os incircuncisos eram tratados como inferiores. Aí Paulo disse, olha, nada a ver. Para Deus não importa circuncidado ou não circuncidado. Para Deus não importa circuncidado ou incircunciso. Para Deus não importa se você é judeu no corpo ou se você não é judeu. O que importa para Deus é ser nova criatura. Tem muita gente, meu querido, tem muita gente, minha querida, que se orgulha dizendo, porque eu sou filho de crente, porque eu nasci num lar evangélico, porque fui batizado naquela igreja tal, porque no passado eu fiz isso, aquilo, outro, quando eu servia a Deus. E hoje? Tem muita gente que foi criado, que aprendeu desde criança a palavra de Deus, mas nunca se converteu, nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca voltou realmente de coração para Deus. Então, não adianta você ter um histórico, ter uma herança, entre aspas, evangélica, ter sido criado, ter seu bisavô cristão, avô cristão, pais cristãos. Porque para Deus, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E saiba muito bem disso. A Bíblia diz que os que estão em Cristo são novas criaturas, são filhos de Deus. João capítulo 1, versos 11, 12 e 13 diz assim: veio para o que era seu, falando de Jesus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, a saber, os que creram no seu nome, foi-lhes dado o poder ou autoridade para serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do varão, nem do homem, mas de Deus. Ou seja, ser nova criatura, ser filho de Deus, ser realmente convertido é o que importa. Então, Paulo diz, olha, não é a circuncisão ou não. O que importa é ser nova criação, é ser filho de Deus pela fé em Jesus. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, verso 17, ele fala, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, você que quer realmente dizer para os outros que é cristão, então a pergunta é, você é cristão porque nasceu no lar cristão? Ou você é cristão porque abriu seu coração para Jesus? Uma vez um pastor perguntou para uma jovem, você é crente? E a pessoa disse sim, e ele então completou a pergunta, desde quando? E ela respondeu, desde quando eu nasci. Aí o pastor riu e disse, quer dizer que você é crente só porque nasceu no lar evangélico? Sim. Quer dizer que se você nascesse numa garagem, seria um carro? Não, pastor, não é bem assim. Pois é, tem muita gente que está sendo cristão como que por herança, e Deus não tem netos, só tem filhos. Então se converta, entregue a vida a Jesus, e você realmente
será nova criatura. O batismo bíblico por imersão será um banho numa água fria, se a pessoa não se converteu de coração. Não adianta ter o nome no hall de membros da igreja e não ter o coração mudado, o coração novo. Então, seja realmente transformado pelo poder de Deus. Mas outra coisa interessante que a Bíblia fala, o que é ser cristão? No verso 16 diz assim, Gálatas 6,16. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre Israel de Deus. O que é ser cristão? É ter a sua vida conduzida pela palavra de Deus. Regra é padrão. E a gente sabe que no mundo existem 3 medidas, ou 3 padrões de medidas. O padrão de medida linear, que tem centímetro, metro, quilômetro. Tem a medida padrão de volume, que é 1 litro, 10 litros, 20 litros e assim por diante. E tem a medida padrão de peso, 100 gramas, 1 quilo, 1 tonelada. Então, como é que você sabe que alguma coisa está na sua medida correta? Quando você compara com o padrão. Por que que aquele pedaço de queijo tem 1 quilo? Porque há um padrão. Por que que aquela garrafa tem 1 litro de água? Porque há um padrão. Por que que aquele pano tem 1 metro? Porque há um padrão. Então, as coisas são medidas pelo padrão. Sem o padrão, você não sabe se está correto ou não. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz assim, que o coração do homem é terrivelmente corrupto, é enganoso e terrivelmente corrupto. Quem o conhecerá? E aí no verso 10 o profeta diz, eu, o Senhor, diz o Senhor, eu conheço o coração do homem e sei como ele é, e eu julgo conforme as suas ações. Ou seja, Deus é capaz, somente Deus é capaz de dizer se você está certo ou errado, pela palavra dele. Então, ser cristão é ser uma pessoa que vive pela palavra de Deus. A Bíblia diz se estamos certos ou errados. Tem muita gente que está vivendo de modo errado, julgando-se certo. Tem muita gente que diz assim, eu sou certo, mas está na prática errada. Tem gente que olha-se no espelho, está todo realmente desalinhado e acha que está bonito. Sabe por quê? Porque a pessoa está com a sua mente corrompida, com o seu coração corrompido. Ela não consegue enxergar de fato as coisas. É isso que ele está dizendo. Ser cristão é viver realmente de acordo com a palavra. Paz e misericórdia para todos aqueles que seguem por essa regra. A palavra de Deus. Uma vez, para falar sobre pessoas que se equivocam nas suas compreensões, tem uma história de um homem que era alcoólatra, alcoolista hoje, no passado era alcoólatra, e a esposa falou para o médico, doutor, o meu marido é alcoólatra, ele vai morrer de cirrose hepática se não parar de beber, convence meu marido a parar de beber. E então o médico chamou o paciente, o alcoólatra, e disse, olha, você vai morrer se não parar de beber. Ah, doutor, a vida é minha, mano. Calma, eu vou te mostrar disso mesmo. O médico pegou um copo transparente de vidro, encheu de álcool. E aí disse, está vendo esse copo? Esse copo representa você. O álcool que eu coloquei no copo representa o que você consome, a bebida. E aí, de forma dramática, o médico pegou um ovo cru, quebrou o ovo, jogou dentro do copo, e aí houve uma reação química, o álcool começou a cozinhar o ovo. E aí o médico está vendo? O álcool cozinhou o ovo. É isso que o álcool está fazendo com você. Você vai realmente morrer se não parar. O que você vai fazer daqui em diante? Aí o homem olhou para o álcool, olhou para o copo, viu o ovo e disse, já sei, doutor, a partir de hoje não vou comer mais ovo. É isso que acontece. A pessoa está errada, mas ela não reconhece e não admite. Ela olha para a sua vida equivocada, mas diz que está tudo certo. Por quê? O mundo diz que o certo está errado, o errado está certo, o bem é mal, o mal é bem, a luz são trevas, as trevas são luz. O mundo inverte. A Bíblia diz em Isaías,
Ai daquele que ao mal chama bem, ao bem mal, à luz trevas e às trevas luz. Ai daquele que inverte os valores. E a gente está vivendo numa sociedade onde os valores estão sendo invertidos. Por isso que Paulo disse, quer viver em paz, quer ter misericórdia de Deus, viva de acordo com a palavra. E viver de acordo com a palavra é um testemunho de quem é crente de verdade. Mas, por fim, a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, verso 17, uma outra característica de quem realmente é cristão. Diz assim, sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo. Pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. A palavra marcas, se você talvez não tenha ouvido, ou ouviu e não lembrou, marcas em grego é estigma. Então, quando alguém diz assim, eu tenho uma marca, ela diz, eu tenho um estigma. Ou, quando diz, eu tenho um estigma, eu tenho uma marca. A marca é estigma. Estigmata é marcas no plural. Então, quando Paulo diz, eu tenho as marcas de Cristo, o que ele está dizendo? Ele tinha no corpo dele algumas cicatrizes, algumas feridas que cicatrizaram da sua vivência pela fé em Cristo. Paulo, se você ler, eu recomendo, a segunda carta dele, no capítulo 11, ele faz uma lista de experiências que ele viveu por causa da fé. Ele foi apedrejado várias vezes, ele sofreu mais de 3 vezes, 40 chibatadas menos uma. O judeu, na sua prática de castigo para o infrator deveria, dependendo do tipo de infração, de erro, deveria levar 40 chibatadas menos uma, ou seja, 39. Por quê? Porque na mente do judeu, o ser humano só suporta 39 chibatadas. Mas o romano dizia o contrário. Você tem que dar chibatadas até você não aguentar mais. Na mente do judeu, no máximo 39. Para o romano, bata até você cansar. Por isso que Cristo levou muitas chibatadas, até os romanos se cansarem. Por quê? Essa era a visão dele. Paulo levou várias chibatadas, inúmeras vezes, sofreu naufrágios, foi apedrejado até a morte, e então ele tinha no corpo, muitas feridas. Feridas que cicatrizaram, feridas da sua obediência a Deus, feridas, consequências do seu testemunho de fé. Ele tinha em seu corpo várias evidências de que ele era um cristão temente, obediente e fiel ao Senhor. Ser cristão, meu querido, é dizer assim, eu tenho experiências de fé. Você pode ter tido em casa, ou tem agora, um recém-nascido. E aí você vê um bebê. Como é que um bebê nasce? Você já viu a pele de um bebê? É uma pele lisinha. É uma pele realmente agradável, só em vez de tocar, lisa a pele do bebê. Não tem uma cicatriz, não tem uma ferida. Mas à medida que a criança vai crescendo, que ela vai se desenvolvendo, ela cai, se machuca, e ela começa a ter algumas evidências de suas experiências no seu crescimento. Paulo, quando se converteu, passou a ter várias experiências com Jesus. E por causa da sua fé em Cristo, ele sofreu muito. Mas ele diz, olha, eu tenho no meu corpo várias evidências de que eu sou um servo do Senhor. Eu tenho sofrido, mas tenho sofrido por amor a Jesus. Ser cristão, portanto, é ter histórias para contar. É ter experiências de vida com Cristo. É ter joelhos marcados de oração. É ter realmente sofrido um não quando você tentou evangelizar. É ter sofrido perseguição por causa da fé. É ter sido incompreendido, rejeitado até, mas também ter muitas vitórias, ter experiências de vida com Deus, de resposta de oração, ter marcas realmente de superação. Paulo diz, de hoje em diante, ninguém me perturbe, porque eu tenho meu corpo as marcas de Jesus. Então, meu querido, seja um cristão, dê testemunho. Paulo disse, eu me glorio na cruz de Cristo. O mundo, por meio da cruz, morreu para mim, e por meio dessa cruz eu morri para o mundo. Eu sou uma nova criatura, disse Paulo. Eu tenho no meu corpo realmente a certeza da minha fé no Senhor. Eu vivo pela palavra. Que você venha testemunhar
para outras pessoas, não com uma camisa, não com uma bandana, uma faixa, um bottom, mas um coração realmente vibrante de que anda com Jesus, de que é nova criatura em Jesus, que tem experiências marcantes com Jesus. Vamos orar? Feche os olhos, cubra a sua cabeça nessa hora e diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço porque tu me fizeste uma nova criatura. A minha glória, o motivo de eu me gloriar é na cruz do Senhor, por meio da qual o mundo morreu para mim e eu para o mundo. Eu sou uma nova criatura, eu me converti, Senhor. Eu quero viver com base na tua palavra. Eu quero testemunhar que eu tenho vivido experiências com o Senhor. Ajuda-me a viver a cada dia na tua presença, fazendo o teu querer, pois eu oro agora no teu nome, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido, que você continue vivendo pela fé em Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que lhe crê, hoje para todo sempre. Amém e amém.